Oshinoko voltou e, se você é fã assim como eu, também estava ansioso aí para a segunda temporada. O Aqua, ele continua assim naquela missão de descobrir o que aconteceu com a Ai, e nessa segunda temporada ele não tá mais trabalhando num reality show, né? Ele tá trabalhando numa peça de teatro que está adaptando o mangá Tokyo Blade, né? Ele vai fazer um desses personagens, no caso, um Oni, de cabelo azul. E não é qualquer teatro, né? É um super tecnológico, bem estilo Japão. E uma coisa que fica bem nítida logo no início é que a Kana, ela tá morrendo de ciúmes, né? Porque a Akane, ela tá bem próxima do Aqua. Porque, pra quem não se lembra, né? No outro reality show, os dois acabaram fazendo um parzinho romântico e acabaram namorando por questões profissionais. Só que, apesar de ser por questões profissionais, a Kana tá muito insatisfeita com isso. A Ruby, ela já não aparece muito no primeiro episódio, porque apesar dela tá continuando aí com o sonho de ser idol, né, a gente vê ela postando vídeos no YouTube com as outras integrantes do grupo. E uma das coisas mais bonitas de se ver é os personagens mergulhando na interpretação. De repente tá um cinza, e pá, do nada um show de cores assim, bem nítido na sua cara, né? Você vê que eles estão levando aquilo muito a sério. E até um dos atores, que você não dá nada pra ele porque ele parece ser mal cuidado, né? A barba mal feita, assim, todo de moletom. Quando ele começa a interpretar, ele dá um show. E com certeza isso mostra pro Aqua que não vai ser tão fácil ele se destacar aqui. Porque no outro era um reality show, nem todo mundo era ator profissional. E muitas críticas, né, surgiram justamente por conta disso. Aqui ele tá num ambiente onde todos são atores, todos já sabem interpretar. Então é meio aquela coisa, tá, eu tenho aquela aura meio negra, mas eu tenho que expor as minhas emoções, mas ele não é muito bom nisso. Enfim, é como se fosse o caso do futebol aqui no Brasil, né? Você pega aquela criança na escola, ela se destaca, mas pega ela pra jogar com as criancinhas que já estão num clube de futebol. Muitas vezes ela acaba no banco, porque ela não se destaca entre os profissionais. Então tem aquela pressão no meio. A Akane, ela sente essa pressão no ambiente, né? E ela vai estudando como que ela pode melhorar aquela personagem, né? E ela não tá competindo com qualquer uma. Ela tá competindo com a Kana, que ela já tem aquele talento na atuação. Ah, e uma curiosidade boba que eu percebi, né, é que os atores ali, eles têm dificuldade de ler kanji. E a gente que é brasileiro, a gente pode pensar assim, caraca, mas eles são japoneses, eles tinham que saber kanji, né? Só que não é bem assim. Existe uma quantidade de kanji para aquela coisa do dia a dia, né? Então, se você não ler muito, você não adquire kanjis diferenciados. Então, como é um mangá, né, e a gente vê que é uma realidade ali de samurai, de oni, provavelmente tem alguns kanjis que eles não aprenderam na escola, ou seja, como é que lê isso aqui, né? Eu achei super interessante isso, ou seja, nem todos eles sabem ler tudo que tá no roteiro e eles precisam ali de instruções para conseguir interpretar direitinho. E o Aqua, pra variar, ele tá com aquela aura negra ao redor dele. A Akane percebe como boa namorada, ela é esperta, né? Tipo assim, tudo bem, tô namorando por questões profissionais, mas é a chance de me aproximar, né? Ela tá interessada no Aqua, ela vai lá e rola uns ciúmes, porque ela percebe que o Aqua tá observando a Kana, mas ele tá observando na questão artística, né? Na interpretação dela. Além disso, a Akane, né, ela se sente um pouco incomodada, porque assim, não tá igualzinho no mangá, porque sofreu uma adaptação, né, mas muita coisa ela sentiu que tem uma lacuna ali, e ela tá na dúvida de como interpretar aquilo, como suprir essa lacuna, né, e aí a gente vê o lado da Akane super investigativo, o que eu posso melhorar aqui, né? E quando a gente pensa, agora é só seguir o roteiro, ver como que eles vão adaptar a obra em si, como que vai ser esse desafio para os atores, né? Porque eles estão tudo ali já se encaminhando para uma apresentação, ou seja, o roteiro já estava pronto, eles só estavam ali treinando porque vai chegar o dia de apresentar para valer. E, gente, chegam 2 personagens muito importantes. O roteirista que fez a adaptação do mangá pro teatro e chega a autora de Tokyo Blade. E, cara, ela tá totalmente insatisfeita com o roteiro. E como que finaliza o episódio? Cara, eu quero que você refaça o roteiro inteiro. E a gente fica assim, meu Deus, e agora? E a gente vê que a Abiko Sensei, ela tem sim muito carinho pela obra dela, pelos personagens que ela criou. E ela participou sim, dando instruções de como que ela gostaria que ficasse o roteiro, né? Só que tem um problema, né, que a gente não tá visualizando. Ela não falou diretamente com o roteirista, né? Nessa questão de produção existem muitas pessoas profissionais envolvidos que acontece o seguinte, ela manda instrução para um, que manda para outro revisar, que manda para o cara dos direitos autorais, que manda para o jurídico, que aí sim vai mandar, vamos dizer assim, para o final, que é o roteirista que tá fazendo a adaptação. E
isso tudo, né, mostra que ela mandou instruções, mas as instruções chegaram erradas no destino. E os japoneses, eles são bem diferentes dos brasileiros. O brasileiro, a gente fala que tá errado, a gente fala que não gostou, a gente fala as coisas certinho, né? Os japoneses, quando eles recebem isso, eu não posso passar isso aqui pra fulano, porque fulano vai interpretar isso diferente, né? Vai ser uma fala meio que mal educada, eu vou transformar isso aqui. Nesse que você transforma, você acabou interferindo na intenção do que a autora tá querendo passar. E quando chegou no roteirista, ele simplesmente fez o roteiro com o que ele tinha, ou seja, a culpa não foi dele, mas o roteiro ficou ruim aos olhos da sensei. E ela ficou tão brava que ela falou, vai ter que fazer o roteiro inteiro. E ela, inclusive, estava até disposta a fazer um outro roteiro, né, apesar do pouco espaço de tempo. Só que, se não ficasse do jeito que ela queria, do jeito que ela gostasse, ela ia revogar a autorização para fazer a adaptação da peça teatral. Só que tem um problema, é um prejuízo enorme, as pessoas já foram contratadas, né? Ela falou, não, calma, tem multa contratual, eu tô disposta, né, a ter esse prejuízo, a pagar a multa. E aí o emprego do roteirista ficou em xeque, né, tava na mão dela, porque ela tava totalmente satisfeita com aquilo, a gente vê que ele é um bom profissional, mas aos olhos dela, meu Deus, não quero nem olhar na sua cara, né, porque você destruiu a minha obra. E aí eles têm um impasse, não dá pra continuar sem autorização do autor da obra. E outra coisa, eles estavam seguindo um roteiro, tudo bem que não ficou bom aos olhos da sensei, mas já tinha um roteiro ali, agora vai ter que fazer um novo, ou seja, o tempo que os atores têm pra treinar ali já diminuiu, isso já vai levar um impacto na qualidade da obra. E aí, naquela conversa com o Aqua, né, a Akane acaba descobrindo que ele estava com uma visão meio que errada de como seria essa peça teatral, porque não é qualquer uma, né? Como eu falei, é um teatro super tecnológico. Ela fala o seguinte, já que você não sabe como é, por que você não vem no encontro comigo? E esse encontro com a Akane acaba sendo muito útil para o Aqua, porque ele acaba vendo como que o teatro é imersivo, né? Então tem a questão dos efeitos especiais, que tem o vento, tem o som, tem a imagem, e supera as expectativas do Aqua e ele se diverte muito. E aí o nosso casalzinho, depois que termina, né, essa peça teatral, eles acabam esbarrando com o encarregado pelo projeto, que é aquele rapaz que tem o cabelo metade preto e metade branco, né, que lembra inclusive uma Cruella. E ele comenta, né, o Aqua, que o roteirista é extremamente profissional, que ele pegou o melhor de Tokyo Blade, extraiu e colocou na peça teatral. E ele viu que nem tudo que funciona num quadrinho vai funcionar num teatro, ainda mais nesse super tecnológico. Então ele viu que o roteirista era extremamente profissional e que ele fez o trabalho dele como tinha que ser, né? Tudo bem que teve algum problema nos roteiros por questões de instruções que não chegaram nele. Então ele pensa, como que eu posso ajudar, né, o roteirista? Aí a primeira ideia que ele tem é falar com a mentora da sensei, porque existe um respeito ali entre as duas. Mas, chegando para conversar com ela, ela explica o seguinte, cara, existem limites que a gente não pode ultrapassar como mangaka. A obra não é minha, não cabe a mim dizer para ela que a obra tem que ser de tal jeito ou de tal forma. Então o Aqua pede um favor pra ela. Tá, você não precisa conversar com ela, mas por favor entregue esse bilhete, porque talvez ela esteja insatisfeita com esse roteiro. Não é porque ela não gostou de como a história ficou, mas talvez porque ela não entenda essa realidade do teatro. Então ela fala assim, tá bom, pode deixar, eu vou entregar o bilhete pra sensei. E aí, a mentora, ela vai até a sensei e ela descobre que chegando lá, a Abiko sensei perdeu um prazo, né? Então ela tava desesperada trabalhando, né? Inclusive sem dormir, que a gente vê pelas olheiras, né? Ela fala assim, calma, eu sou sua mentora, vim aqui pra conversar com você e vou te ajudar. E aí, elas têm uma conversa de mangaka pra mangaka. E aí a gente acaba descobrindo que a obra da mentora, apesar de ser um mangá muito bom, teve uma adaptação muito infeliz. E inclusive a Abiko sensei, ela ficou muito triste, porque ela tem um respeito muito grande pela mentora, né? Ou seja, eu sei que a sua obra é muito melhor do que aquilo que eles adaptaram. E isso acho que criou um medo nela, né? Porque assim, eu estou criando uma adaptação, será que a minha vai ficar tão ruim assim também? E aí a Abiko sensei, ela é muito sensível com a questão da opinião pública, né? E a mentora fala pra ela, calma, você não pode ir só pela opinião do público, porque quando a gente está trabalhando, principalmente numa adaptação, existem outros profissionais envolvidos. E apesar de todos os esforços, adaptações podem ficar boas e podem ficar ruins. É uma questão de risco. Todos nós que gostamos dos nossos mangás, somos autores, a gente às vezes quer ver a nossa obra no anime, mas toda adaptação, às vezes para um anime, para um reality, podem sofrer modificações e talvez não fique tão bom quanto a gente imagina. E a mentora, ela entende que a Abiko sensei, ela quer se conectar com as pessoas, mas tem uma tremenda dificuldade, acaba não conseguindo, né? Porque ela tem uma certa dificuldade de expressar as emoções dela. Mas que não dá pra ficar assim.
porque ela é uma profissional. Então aqui ela está lidando com não só com a questão da obra querida dela, mas com questão de contrato, né? Existem pessoas que estão dependendo daquilo como trabalho. E no final ela aceita o bilhete e ela vai ver como que é, né, uma apresentação nesse teatro super tecnológico. Tem tanta coisa acontecendo nessa adaptação de mangá que, sobre a questão da Ai, né, do Aqua chegar cada vez mais perto da verdade, acaba ficando um pouco de lado, porque a gente tá preocupado com o roteiro agora, o que vai acontecer com o roteirista, os atores, né, porque eles tinham um certo tempo para treinar, para interpretar e apresentar isso numa peça teatral. Agora, esse prazo ficou mais curto. E isso pode acabar influenciando na qualidade do final da obra. Então é muito fácil para um fã de anime, de mangá, e falar: caraca, olha só, aquele mangá era sensacional, mas esse anime ficou muito ruim. Mas cara, às vezes o orçamento não permitiu você contratar um estúdio melhor, que tem profissionais mais capacitados. E cara, vamos dizer que você não tem um orçamento tão grande assim, você vai deixar de pegar essa chance de transformar uma obra num anime, de transformar essa obra num game? É óbvio que você vai pegar as chances que você tem, de acordo com a sua capacidade. Então, às vezes assim, adaptações podem ficar boas, podem ficar ruins, mas é o risco que se corre, porque se você não tentar, você não vai saber. Eu espero que eles façam mais histórias, né, mostrando aí o backstage da questão de produção. Não precisa ser que nem essa, que é de mangá pra obra teatral, mas podia mostrar: caraca, como que a gente vai fazer um game? Ou assim, tem um jogo, vamos criar um anime pra criar popularidade e chamar um novo público, né? Cara, seria sensacional se tivessem outras obras nesse sentido. E se você conhece, por favor, deixa aqui nos comentários que eu possa assistir ou até mesmo ler o mangá e recomendar aqui pra vocês, porque, cara, eu gostei muito dessa temática. E se você quer aprender inglês, por favor, não esqueça que eu vou abrir as inscrições no meu curso Ichigo Class Academy e eu conto com você para ser o meu aluno. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Bye, bye!